burnout, TDAH, compulsividade, ansiedade, esgotamento mental, aquele caos mental, né? Se eu te dissesse que sim, existem técnicas de respiração que a gente chama de pranayamas no yoga, que podem contribuir com você, mas assim, naquele nível de tirar você daquele esgotamento em alguns minutos de prática, isso acontece sim. E hoje, inclusive, eu vou te ensinar um desses exercícios poderosíssimos no final desse episódio. Então, fica comigo antes para entender como é que a sua respiração pode incidir em todos esses tipos de desequilíbrio, inclusive nessas doenças que eu citei, né? E eu vou te falar isso não simplesmente da boca para fora e nem simplesmente usando somente o Ayurveda. Eu estava estudando sobre essas questões, né, justamente porque a gente está fazendo, por causa do desafio que eu já falei na semana passada, né, tem um desafio que eu estou lançando lá no grupo de WhatsApp, que está o link aqui embaixo para quem quer entrar no desafio do Yoga Nidra e Pranayama. Eu vou deixar o link aqui embaixo, de reprogramação mental. Então, justamente por causa do desafio, eu estava lendo vários artigos científicos, e não artigos científicos de qualquer lugar, da PubMed, que é um site super sério, sobre essa questão da relação entre a respiração e algumas dessas doenças, como burnout, TDAH, por exemplo, principalmente em relação a essas, mas também isso em relação à ansiedade, assim por diante. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então esse episódio talvez seja um episódio um pouco mais denso, né? Ele é menos uma conversa e mais aqui alguns pontos que eu separei desses artigos que eu li que eu achei interessante. Deixo também aqui na descrição desse vídeo a referência dos artigos, você vai gostar. E bora conversar sobre esse tema importantíssimo, porque eu tenho certeza que se você tem algum desses desequilíbrios, eu tenho certeza que isso vai te favorecer muito. E se você conhece alguém que esteja aí passando por início, ou que já esteja no meio do burnout, do TDAH e ansiedade, crises de ansiedade, esgotamento mental, de repente por uma sobrecarga de trabalho até, manda esse podcast para essa pessoa que vai contribuir com ela também, certo? Mas antes você já sabe, se você está aqui no YouTube, não está inscrita no canal, se inscreve no canal. Se você está lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Bora para a vinheta e depois vem conversar comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o que esses estudos falam da relação entre esses desequilíbrios mentais e respiração, que você tem aí, embaixo do seu nariz, como diriam, né? Todo santo dia. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Van, eu tenho burnout, eu já tive crises e crises e crises de ansiedade e conheço gente com TDAH. Será que o seu desafio de pranayamas e de respiração contribui com a gente ou será que a gente vai ficar mais ansiosa? Eu recebi essa mensagem fechada lá no Instagram e achei muito interessante. Não só trazer para cá a resposta dessa pergunta, mas também colocar aqui alguns dados da ciência moderna. Porque eu sei que quando eu falo de Ayurveda, muita gente pensa assim, cara, mas será que isso funciona? Será que faz sentido? Quando eu falo de yoga, as pessoas estão mais acostumadas, mas estão mais acostumadas muito mais com yoga asana, né? Que é um yoga que também contribui com a saúde mental, mas principalmente com esse yoga relacionado ao corpo. E no Ocidente, a gente tem pouca profundidade de estudos em relação a isso, né? Dá para contar nos dedos quem faz esses estudos, quem entende o que está fazendo esse mergulho, o que são os asanas, como eles podem contribuir, de repente, para você ter um processo de pausa. Calma que a gente tem muito para conversar nesse mês aqui de saúde mental, que a gente está falando de saúde mental no Ayurveda Brasil Podcast e também lá no Instagram, tá? Mas, existe uma questão que é quase um problema oculto, digamos assim, relacionado com a sua respiração, que está diretamente também relacionado com os desequilíbrios, né? Tanto do burnout, quanto de ansiedade, quanto essa coisa ansiosa, né? Do TDAH, de essa inquietude do TDAH, né? Digamos assim, que é a consciência respiratória. Você vai falar de novo, você vai falar sobre isso, Van. Eu vou falar isso de novo, mas agora eu vou te apresentar alguns pontos aqui que eu separei desses estudos, dos artigos científicos que eu estava lendo. Olha que interessante.
Esses artigos, eles apontam a primeira coisa, que a maioria das pessoas, assim, tipo, é comprovado já, e você imagina que você também saiba disso, que a maioria das pessoas respira rápido e superficialmente. Ou seja, é aquela respiração que a gente diz que vem até aqui o peito, né? Não chega no diafragma. Então, a respiração cachorrinho. Sem perceber, acontece que esse tipo de respiração vai ativar o seu sistema nervoso simpático. O seu sistema nervoso simpático é este que gera mais estresse e mais ansiedade no caso da respiração cachorrinho. Então, quando você tem essa respiração curtinha, por causa que você está ativando o seu sistema nervoso simpático, você está gerando estresse e ansiedade no seu corpo físico e também na sua mente. Isso é uma questão. Então, aqui é interessante, né? Porque você vai imaginar o seguinte: imagina que o seu corpo está constantemente se preparando para fugir ou para lutar de algo que vai acontecer. Esse algo no seu cotidiano é invisível. Pode ser uma preocupação que você tenha, pode ser uma enxurrada de pensamentos que não são pensamentos legais que você tenha, pode ser o seu chefe, pode ser uma meta no seu trabalho, pode ser lá o que for. A questão é que você fica ali se preparando todo o tempo para lutar ou fugir. Por isso está relacionado com o seu sistema nervoso simpático. Quando você fica sem perceber, você não percebe, mas o seu cérebro sim. Então ele vai mandar, qual é a resposta que ele manda para o seu corpo? Mais estresse. Essa que é a questão. Esse é o mecanismo explicado, gente, de forma super simples assim, mas é para você entender como é que a respiração está diretamente relacionada com esse tipo de desequilíbrio ou de doença estabelecida. Então, olha que importante que é você conseguir ampliar a sua consciência respiratória, certo? Bom, aí você respira mal. O seu cérebro vai receber, então, um sinal de alerta constante. Estou respirando mal? Essa respiração é para eu ficar ligado. É para eu prestar atenção no que está acontecendo todo ao redor. Então, você começa a criar uma bola de neve. Porque esse alerta constante começa a te causar esgotamento mental. De repente, começa a te causar falta de foco, de clareza para pensar melhor sobre o que fazer. E mais do que isso, te gera compulsividade. Então, muitas vezes, você está tentando melhorar a sua alimentação e começa a ser compulsiva. Quando você percebe, você já comeu, sei lá, um saco de amendoim, uma caixa de bombom, ou sei lá o quê, justamente porque você estava ansiosa e não sabia de onde vinha essa ansiedade. Talvez a ansiedade esteja vindo diretamente da sua pouca capacidade respiratória, do seu pouco controle sobre a sua capacidade de respiração. Então se liga nisso, certo? Aí você pode estar pensando assim, não, mas espera aí, explica essa relação direito, que eu não estou entendendo essa relação entre respiração e sistema nervoso exatamente. É o seguinte, ó, pensa que o nosso sistema nervoso autônomo, ele está dividido em dois modos, em parasimpático e em simpático. O parasimpático é esse que está diretamente relacionado com relaxamento, com foco, com leveza, com calma. O simpático é aquele que está ligado com alerta, ansiedade, impulsividade, tipo, fica ligado que alguma coisa vai acontecer, né? Por isso que eu disse que estava ligado com aquela questão da resposta de luta ou fuga. Bom, imagine o seguinte, quando você pensa, então, nessa respiração, que é a respiração, vamos chamar de respiração cachorrinho, que é essa respiração curtinha, tá? Como ela está conectada com esse sistema nervoso autônomo, que é o sistema que traz essa reação involuntária do nosso corpo? Ela está ligada assim, ó. A respiração curtinha, ela ativa o sistema nervoso simpático, que é o do estresse, esse aí que eu falei, do luta ou fuga, certo? Como ela está relacionada com ele, ela manda um sinal para o seu cérebro, que vai mandar uma resposta para o seu corpo. Qual é o sinal que ela manda para o seu cérebro? É o sinal de que você está em perigo, ou é o sinal de que você está em uma situação de estresse muito forte. Bom, mandou isso para o cérebro. O cérebro tem que responder isso quimicamente, inclusive, certo? Eu não estou falando só emocionalmente. Claro que a química do nosso corpo vai causar, por exemplo, ansiedade e assim por diante. Por quê? Porque imagine isso acontecendo todo dia. Bom, mandou a resposta, mandou a informação, chega aqui a resposta do cérebro. Qual vai ser a resposta? Aquela de luta ou fuga. E aí isso aqui vai aumentar a sua frequência cardíaca,
vai liberar cortisol, e isso é o que pode gerar mais aumento de ansiedade e mais ainda o aumento de estresse. Se junto com isso aqui, você está trabalhando pra caramba, ele já está com esgotamento mental, está com esgotamento físico, né? Porque quando a gente tem o esgotamento mental, a gente também sente no corpo físico. É muito mais fácil de você abrir caminhos para coisas como burnout, para doenças como burnout. Isso por um lado. Por outro lado, se você já tem diagnóstico de TDAH, quando você intensifica esse mecanismo dessa resposta de luta ou fuga constante por meio da respiração, o que você está fazendo com o seu corpo? Aumentando, ou seja, usando o gatilho que piora o seu TDAH. Então, a respiração, ela pode ser ou um gatilho para você piorar, ou ela pode ser algo para você utilizar a seu favor e contribuir com o reequilíbrio do seu corpo. Aí você pode dizer assim, se eu só respirar bem, eu não vou ter então mais nenhum problema com a questão do TDAH, nem burnout, nem nada? Eu não estou falando isso, eu estou dizendo que este é um aspecto, mas você pode de repente não reequilibrar no sentido de nunca mais ter as coisas. Mas eu tenho certeza que se você aprender a respirar bem, se você ampliar a sua consciência respiratória, você vai ter um dos pilares do seu reequilíbrio muito bem trabalhados, muito bem sucedido nesse sentido, tá? E é aí que entra então as técnicas como, por exemplo, os pranayamas e o Yoga Nidra. O Yoga Nidra entra como técnica de reprogramação mental, eu já falei outro dia, não vou repetir aqui hoje, mas só para quem não assistiu ou não ouviu o podcast saber disso. Mas as técnicas de pranayama, elas vão ser fundamentais no seu caso para o seu cotidiano, ou seja, para não contribuir com gatilhos. A respiração pode ser um gatilho e ninguém fala sobre isso. Então, é começar a conhecer o seu corpo tão minuciosamente, de forma tão detalhada, quando você amplia a sua capacidade respiratória, você começa a ter esse contato com o seu corpo de forma tão intensa que você consegue perceber gatilhos que antes você não sabia nem que existiam. Então, por exemplo, você pode saber que existem outros gatilhos, mas talvez você nunca tenha pensado que a respiração por si só pode ser um gatilho. Se ela pode ser um gatilho, o outro lado dela é que ela também pode contribuir com o reequilíbrio. Então, se o lado dela, que é a respiração cachorrinho, é o gatilho, qual é o lado que é o reequilíbrio? É esse lado que é mais profunda, que é mais calma, que é mais intensa, que oxigena, que manda O2 para o seu corpo, que vai contribuir com os fluxos anti-inflamatórios, que vai aumentar a clareza mental, que vai trazer relaxamento. Ou seja, é muita potência em uma ferramenta que está nas suas mãos. É por isso que eu estou insistindo nisso. Está nas suas mãos essa ferramenta e muitas vezes você não utiliza ela. Para tudo e presta atenção no que eu vou te falar agora. A respiração é a nossa função autônoma que a gente pode controlar. E quando a gente controla essa função que é autônoma, a gente também incide diretamente na nossa coerência de batimentos cardíacos e na coerência da nossa frequência mental. É por isso que ela é uma técnica tão poderosa para você atingir reequilíbrio de doenças como TDAH, como burnout e assim por diante. Porque ela incide tanto na mente quanto no corpo. E se você se lembrar dos episódios passados, do episódio do Gui, que foi o episódio passado, eu contei para você que mente e corpo, eles estão super conectados e um incide diretamente no outro. Então, use a sua capacidade respiratória para isso, expanda a sua capacidade respiratória. E se você quer aprender a fazer isso de verdade, de verdade, de verdade, vem para o desafio, que o link está aqui embaixo, que é no grupo de WhatsApp Futuro Extraordinário, certo? Então presta atenção no que eu vou te falar, antes de te ensinar uma técnica de yoga, de respiração, que vai contribuir com você desde já. Antes disso, se você quer realmente aprender assim, mas aprender de verdade a utilizar a sua respiração e reprogramar sua mente por meio de técnicas do yoga para vencer a ansiedade,
para vencer burnout, para vencer compulsões e assim por diante. Vai ser uma baita experiência a do desafio do Futuro Extraordinário, que é o desafio de pranayamas e de Yoga Nidra. Eu tô falando sério. Aí você vai falar assim para mim, Vanessa, você tá fazendo o desafio porque depois você vai vender uma coisa. Gente, eu tô fazendo o desafio porque vai ser impactante para você. Isso é uma coisa. Se eu vou falar no desafio sobre os meus produtos, claro que eu vou. Se é o meu trabalho, é o mínimo, né? Eu poder dizer assim para você que vai participar do desafio, olha, eu tenho isso daqui e isso daqui é uma forma de aprofundar em tal coisa. É óbvio que sim. Agora, ser óbvio não significa que o desafio é para você não sentir. É ao contrário. Eu quero que você sinta o que é o poder do Yoga Nidra, o que é o poder da prática de respiração para você tranquilizar a sua mente, para você diminuir sintomas de burnout, de TDAH, de ansiedade, para você sentir como é ter uma vida muito melhor e muito mais produtiva do que se você ficar horas e horas e horas e horas e horas só dedicado ao trabalho, sem nenhum tipo de pausa. É sobre isso que eu tô falando. Então, ó, eu vou aqui falar uma respiração bem simples, mas é uma respiração muito, muito, muito interessante, que é poderosíssima para você começar a diminuir, tá, o seu ritmo no fim do dia e criar consciência respiratória. Pense no seguinte, as respirações que eu vou trazer aqui de vez em quando são respirações muito mais para você criar consciência respiratória do que para você fazer os processos ou fluxos de transformação do nada, né? Então, isso você vai aprender no desafio. Aqui, eu quero que você teste o seguinte, é a respiração com tempos. Então, você vai sentar, faz sentadinho, não faz deitado, num lugar 5 minutos, 10 minutos por dia, porque você vai estar ampliando a sua capacidade respiratória, mas mais do que a sua capacidade, você vai estar ampliando a percepção sobre a sua respiração. Isso é que é legal desse exercício. E o primeiro passo para você ter todo esse benefício que eu falei aqui, né, inclusive esses que apontados pelos artigos científicos, para você usufruir desses benefícios, a primeira coisa que você tem que saber ampliar a sua consciência da respiração, tá? Então, isso que esse exercício vai te ensinar. Como é que você vai fazer isso? Vai sentar num lugar tranquilo, vai pedir, se você divide a casa com gente, tal, não sei o quê, ó, preciso de 10 minutos, sei lá, para mim, que agora vou fazer uma prática para me ajudar, tal, não sei o quê. Pode ser de manhã, pode ser no fim do dia. É legal de manhã, porque de manhã você tem a cabeça menos cheia de coisas, beleza? Não encosta, senão quando você encosta você fica curvada, deixa a coluna bem retinha. Eu sempre digo, né, usa aquilo do yoga, umbigo para dentro e para cima para abrir o peito. E aí você vai fazer, ao invés de eu te dar um número que você vai ter que inalar e exalar e reter a respiração, você vai fazer isso por você mesmo. Você vai começar exalando. Então, tira todo o ar do pulmão, manda todo o ar que está ali paradinho, digamos assim, entre aspas, para fora. Aí depois você vai fazer o seguinte, você vai começar então a sua respiração com tempos. Você vai inalar profundo e devagar. Quando você inalar profundo e devagar, você mentalmente vai contando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, vamos supor. Vamos supor que deu 4 tempos a sua inalação. Aí você vai reter o ar. O que é reter o ar? É ficar com o pulmão cheio de ar e parar de respirar. Eu não quero que você retenha o ar até ficar... Não é isso. É reter enquanto for confortável para você. Então, segurou o ar. Conta. Sei lá, 1, 2, não aguento mais. Se eu passar de 2 tempos, eu vou depois ficar... ter que respirar no meio. Não é isso, tá? 1, 2, vai soltar o ar. Imagine que devagarzinho. Mas imagine que você solta em 1, 2, 3. Né? Então, foi aí 4 tempos para inalar, 2 para ficar com ar, 3 para exalar. Você pode até ir parando e anotando para saber os seus tempos. Tá? Para você, lembre-se que você está criando consciência. E depois você vai, então, reter. Agora, não deixar o ar entrar, vai ficar sem, melhor dizendo, reter não, né? Vai ficar sem ar no pulmão.
quanto tempo também você consegue ficar sem ar, sem ter que fazer isso, sempre confortável. Vamos supor que você também consegue 2 tempos, 1, 2. E depois então, anotei, já sei tudo, Van. Faz o exercício então de utilizando os seus tempos, certo? Para criar consciência respiratória e depois pouco a pouco ir ampliando. Você vai fazer 5 ou 10 minutos desse ciclo respiratório com o tempo que você consegue hoje. Aí você pode me perguntar assim, se você já faz yoga. Van, mas esse exercício não é, por exemplo, a respiração de 4 tempos, onde a gente conta 1, 2, 3, 4, depois retém 4 tempos, exala 4 tempos e retém mais e segura para o ar não entrar mais 4 tempos? Sim, essa é uma respiração do yoga. Só que, se você nunca praticou yoga na vida, ou se nunca praticou técnicas de respiração do yoga, é pouco provável que você consiga fazer a respiração de 4 tempos com conforto. Então, é muito mais interessante você começar do seu próprio corpo, para você ter consciência da sua respiração, até você chegar nesses 4 tempos. Saca? O que você está fazendo com esse exercício? Esse é um exercício para você criar consciência respiratória. Então, você quer saber qual é o seu, entre aspas, máximo com conforto. E você vai fazer isso todo santo dia até ir conseguindo expandir. Você vai chegar um momento que você vai falar, nossa, agora eu já consigo exalar muito mais devagar, eu consigo de repente exalar em 4 tempos também, ou até ampliar isso, exalar em 6 tempos também, e assim por diante. Se descubra, observe sua capacidade respiratória. Vai ser super importante para você depois seguir e aprofundar isso para reequilibrar a mente e corpo, e principalmente se você já tem doenças desenvolvidas, né, como ansiedade, burnout e assim por diante, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!